Santa Vó Rosa bendita, nós cremos de todo o coração que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, aqui já estão presentes entre nós. Sentimos em nossa alma, em nosso coração, a tua unção divina. E pedimos, portanto, ao Senhor também, santo e querido irmão Aldo, venha conosco estar, pois a tua presença entre nós proporciona paz, alegria, felicidade e inspiração. Temos toda a certeza, bendita Vó Rosa, que a Senhora já está ouvindo e atendendo às nossas orações. E por isso, muito te agradecemos. Agradecemos ao Senhor Deus, ao teu divino Espírito Santíssimo. Agradecemos ao Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Agradecemos ao Senhor, santo e querido irmão Aldo. E em teu santo nome, querido profeta de Deus, nós declaramos esta reunião iniciada. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem
poder de Deus, onde é que está a igreja do Senhor?
tua santa mão divina está sobre mim, e os teus olhos divinos me olham a todo instante, e a serenidade do teu olhar que me julga na mais reta verdade, e tua bondade me ajuda. Abra, pois, o meu coração, desperta, ó vó, a minha fé, livra-me da escuridão que o inimigo quer. Segura-me com mão forte, teu manto esteja a me cobrir. Livra-me dos laços da morte, pois quero sempre, sempre te servir. Guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que os meus atos só te louvem. E assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar, e então para sempre eu serei feliz. Santa Vó Rosa. Guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que os meus atos só te louvem. Abra, pois, o meu coração, desperte, ó vó, a minha fé. Livra-me da escuridão que o inimigo quer. E assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar, e então para sempre eu serei feliz. Santa Vó Rosa.
E agora, irmãos, prosseguindo com a nossa reunião, nós vamos meditar em nossa mensagem, cuja mensagem nos ajuda a crescermos espiritualmente, sabendo como viver neste mundo corrompido, cheio de tantas maldades, mas sendo fiéis, nós seremos como luzes a brilhar neste mundo. Diz a própria doutrina que existem coisas que não são classificadas como pecado, mas que pode levar ao pecado. Se não houver, irmãos, uma perfeita observância da nossa parte, pode levar ao pecado. E nesta mensagem, irmãos, fala exatamente sobre este perigo, o desânimo e a timidez. E segue a mensagem: o desânimo e a timidez abatem o espírito e diminuem ou anulam a fé. Então entenda, irmãos, pode diminuir ou até anular a fé, dependendo do grau do desânimo. E prejudicando a fé, provoca também a dúvida. E logo após a dúvida, vem também a incredulidade. E surgindo a incredulidade, interrompem a comunhão com a luz divina, estabelecendo ligação com o poder do mal, com o poder das trevas. Por isso mesmo, está escrito na própria doutrina, fala assim: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Ou seja, um homem, irmãos, que tem a sua alma, o seu espírito fortalecido na doutrina, na base com Deus, este homem, irmãos, mesmo que venha passar por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, doença no seu corpo, o seu espírito sendo forte, então aliviará a sua enfermidade. Mas o homem, irmãos, que tem o espírito abatido, quem o levantará? Somente, irmãos, pela graça, pelo poder de Deus, da Santa Vô Rosa, do Santo Irmão Aldo. Mas para isso, irmãos, precisa muita força. O desânimo não só motiva a doença, como impede a cura. O doente desanimado não consegue a cura e poderá continuar enfermo. Por isso mesmo que se deve procurar levantar o ânimo da criatura doente, ensinando-a a confiar e ter fé na Santa Vô Rosa, no Santo Irmão Aldo e, acima de tudo, ter muita paciência e amor. O desânimo, ele enfraquece o espírito do homem, possibilitando e facilitando o ataque do espírito do mal e das enfermidades. E a timidez também favorece este enfraquecimento do espírito, deixando a pessoa preocupada, nervosa e amedrontada. Não sendo vigilante nem temente a Deus, num momento de perigo, de medo ou susto, pode começar a timidez. E logo após a timidez, vem o desânimo. Vindo o desânimo, surge também a incredulidade. A pessoa incrédula, ela não confia em nada, nem mais em Deus, em nada.
situação deplorável. E isto abate o espírito e propicia o corpo para receber o mal e a enfermidade. Muitas vezes, a perda de seus bens ou a dificuldade em seus negócios promovem ao homem imprudente a perda também do ânimo, da confiança e da esperança em Deus. Irmãos, tem uma pessoa, um psicólogo e escritor muito conceituado, e ele fala o seguinte, irmãos, eu me lembrei disso, que aqui fala que muitas vezes a perda dos seus bens ou a dificuldade em seus negócios promove ao homem prudente a perda também do ânimo, da confiança e da esperança em Deus. Esse psicólogo, ele diz o seguinte, irmãos, ele fala assim: por sermos uma espécie pensante, todos nós temos a tendência de cuidar, de nos preocuparmos seriamente daquilo que tem mais valor, ou que nós imaginamos que tem mais valor para nós. Nós cuidamos do nosso carro, cuidamos da nossa casa, cuidamos do nosso trabalho, para não sermos superados, cuidamos do nosso dinheiro para não faltar. E alguns se preocupam até mesmo com coisas banais, com as suas roupas, calçados, e ainda outros se prendem muito, se importam muito com a sua imagem social. Tudo isso está certo, irmãos. Se nós adquirimos com tanto sacrifício, temos o direito de zelar, de cuidar, de nos preocuparmos, mas não de maneira demasiada. Daí, irmãos, eu lhes perguntar, mas entre todas estas coisas as quais eu citei, casas, carros, bens materiais, qual é, irmãos, entre esses objetos, qual é o nosso maior tesouro? Quem sabe, irmãos, qual é o nosso maior tesouro? O que, irmãos, deveria ocupar o centro das nossas atenções? O nosso carro? A nossa casa, o nosso trabalho, o dinheiro, as roupas, as viagens, os passeios? Para muitos, valorizam mais isso, né, irmãos? Mas para nós apostólicos, irmãos, o nosso maior tesouro é a vida. Sem ela, irmãos, nós não temos nada. Sem Deus não somos nada. Sem uma qualidade de vida, ainda que estejamos vivos, não teremos sentido, não teremos encanto, saúde, prazer de viver. Entenderam, irmãos? O que é de mais importante para nós é a vida, irmãos, e principalmente a vida espiritual. Por isso, irmãos, se ocorrer um dia, se tivermos, irmãos, um prejuízo material, não se prendam a isso, irmãos. Não encha o seu coração com os cuidados da vida, não. Podemos, irmãos, perder tudo, mas não podemos perder a fé. Por quê? Se perdemos a fé, perdemos o ânimo, nos tornamos incrédulos, e se tornando incrédulos, irmãos, nós estamos apenas a um passo de perdermos tudo, a salvação, a vida eterna. Então, irmãos, concordem comigo, não vale a pena. Não vale a pena, irmãos, nós nos prendermos demasiadamente às coisas desta vida, às coisas materiais, que seja, irmãos, um prejuízo enorme, mas não devemos nos prender a isso. Por isso, diz aqui a mensagem, por isso, recomendamos sempre a serenidade de ânimo, ou seja, o bom ânimo. E se alguma coisa de anormal acontecer em seu derredor, resista e tenha bom ânimo, orando ao Pai em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo. Ao invés de ficarem com medo, abatidos, preocupados, presos, clamem em oração a estes santos
E eles enviarão um anjo protetor para estar ao seu lado, lhe dando coragem e forças, seja qual for a circunstância que o cercam. O Senhor dos exércitos angelicais, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e a Santa Vô Rosa, em nome dEle, dá-nos força, vida, paz, e o Santo Irmão Aldo também nos abençoa. Irmãos, fazendo aqui uma observação, onde diz que o desânimo e a timidez abate o espírito e propicia o corpo para receber o mal, a enfermidade, as doenças. Sim, irmãos, correto. Porém, vale lembrar que o desânimo e a timidez propicia o corpo para receber uma enfermidade. Porém, irmãos, nem sempre a enfermidade se originou através desta fraqueza espiritual. Pode ter originado, causada através do desgaste físico, proveniente também da idade, ou mesmo do esforço físico excessivo. Portanto, irmãos, independente de qualquer situação, chegará o momento em que o nosso corpo, ele vai se abater. Porém, irmãos, fica bem claro que pessoas, isso, irmãos, comprovado até pela própria medicina, pessoas desanimadas, principalmente quanto à fé, são propensas a adquirir ou desenvolver doenças, enfermidades. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. E não somente, irmãos, uma doença. Essas doenças aí normais, hoje em dia no mundo. Mas também, irmãos, pode ser atacada pelo chamado mal do século. O que é o mal do século, irmãos? É a depressão, que é também uma doença psiquiátrica. É uma doença, irmãos. E hoje, nos dias atuais, estima-se que mais de 300 milhões, irmãos, 300 milhões de pessoas estão sendo afetadas pela depressão, por essa doença. E quando ela dura muito tempo, ou a sua intensidade vai de moderada para grave, ela pode, irmão, se tornar num problema seríssimo para a saúde da criatura, afetando o corpo, afetando o espírito, afetando a produtividade da pessoa no trabalho, na escola, na família, e afetando o comportamento da pessoa, da criatura. E na pior das hipóteses, irmãos, essa doença, esse mal pode levar ao suicídio. Esse mal, irmãos, esse mal do século, a depressão, hoje, irmãos, tem ceifado muitas vidas de jovens, de idosos, de todas as idades, irmãos. E tudo isso por conta do desânimo. Tudo começou com um pensamento ruim. Por isso, irmãos, é aconselhável a vigilância. Em toda a nossa doutrina é ensinado a sermos vigilantes, tomarmos muito cuidado, irmãos, e vigiar constantemente, principalmente o nosso pensamento, lutarmos, irmãos, para dominar o nosso pensamento. Esse mesmo psicólogo que eu citei, ele fala também o seguinte, irmãos, ele diz assim: o ser humano, ele consegue dominar as feras, os animais, consegue dominar a tecnologia, aeronaves, consegue dominar um automóvel, não é isso, irmãos? O ser humano. Mas ainda não aprendeu a dominar o seu próprio pensamento. E querem a prova, irmãos? Hoje aí no mundo, tanta corrupção, atrocidades, tanta ganância, irmãos, tantas desordens, porque o homem ainda não aprendeu a dominar o seu próprio pensamento. Mas nós, irmãos, nós que somos apostólicos, sim,
Nós temos recursos, irmãos. Nós temos ferramentas adequadas para isso, para dominar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E quais são, irmãos, essas ferramentas? A primeira delas, a vigilância. A segunda, irmãos, a oração, que é a arma mais forte, potente que Deus, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo deixaram para nós. Nós temos, irmãos, este poder de vencer os maus pensamentos. Eu me lembro, irmãos, inclusive, de um ocorrido, e vou contar para os irmãos. Numa certa ocasião, um obreiro da nossa igreja, isso já faz algum tempo, na época em que o Santo Irmão Aldo estava fisicamente entre nós. Esse obreiro, ele começou lá a ter uns sintomas de depressão, desânimo, foi ficando abatido, ao ponto de quase perder completamente a fé. E ele então resolveu, certo dia, vir aqui à sede, a fim de falar com o Santo Irmão Aldo. E ele veio 1, 2, 3 vezes e não conseguia. Certo dia, ele chegou aqui exatamente, foi numa quinta-feira, exatamente às 19 horas, que era o horário pontual que o Santo Irmão Aldo estava chegando. E ele disse ao Santo Irmão Aldo: olha, estou muito mal. E naquele momento, irmãos, ele perdeu até mesmo a palavra, ele não sabia o que falar ao Santo Irmão Aldo. E apenas disse assim: olha, Irmão Aldo, estou muito mal. Estou com uns pensamentos ruins, coração, umas coisas ruins mesmo, só pensamento ruim. E o Santo Irmão Aldo, irmãos, ainda ficou olhando assim para cima, e quando retornou a ele, deu um sorriso e disse assim: ó, é só não pensar coisas ruins, pensa coisas boas. Ele disse assim, irmãos, é só não pensar coisas ruins, pense coisas boas. Irmãos, interessante que com aquelas poucas palavras o Santo Irmão Aldo resolveu aquele problema. É como se estivesse pego uma dor, um mal e tirado com as próprias mãos. E aquele nosso irmão saiu aliviado e nunca mais teve aí esses princípios aí de depressão, de desânimo. Por que eu estou contando isso, irmãos? Para provar para os senhores que nós temos recursos, nós temos ferramentas, condições para vencermos os maus pensamentos. Ah, pastor, mas a mensagem está falando do desânimo, da timidez. Sim, os maus pensamentos, irmãos, os pensamentos ruins, quando não são acudidos a tempo, se torna no desânimo e a timidez, e leva à incredulidade, ao perigo da incredulidade. E segue a mensagem falando: por isso, recomendamos sempre a serenidade de ânimo, ou seja, o bom ânimo. E Jesus, certa vez, ele disse assim: vigiai em todo o tempo orando. Vigiar, irmãos, é prestar atenção em tudo que ocorre ao nosso derredor, em nosso coração, os pensamentos, as atitudes. Precisamos, irmãos, estar sempre atentos. Porque, irmãos, hoje, nós convivemos com pessoas de diferentes personalidades. E precisamos, irmãos, tomar muito cuidado, muito mesmo, para não sermos influenciados. Nós convivemos aí, irmãos, constantemente com pessoas de baixo astral, pessoas desanimadas, pessoas que vivem reclamando da vida, reclamando de um, de outro, nada está bom. Isso, irmãos, é uma porta aberta para o desânimo, para a incredulidade. Nós devemos evitar, irmãos, evitar muita intimidade com essas pessoas. Somente o necessário, viu, irmãos? Seja no trabalho, seja no nosso convívio social, até na igreja, irmãos, até na igreja. Precisamos evitar essas pessoas negativas, que retransmitem para nós desânimo, fraqueza espiritual.
Nós precisamos, irmãos, apreciar as pessoas que nos acrescentam fé, coragem, bom ânimo. E tem pessoas assim. Há pouco tempo, irmãos, eu tive a oportunidade de fazer uma visita a uma irmã apostólica. Ela havia passado recentemente por uma cirurgia do coração. Ela estava já restabelecendo, mas estava ainda no hospital, e eu estive lá. Olha só, irmãos, o poder da influência em nossa vida. Eu fui lá visitá-la, e ela estava acordada. Então cumprimentei ela, comecei a conversar, perguntei como estava, e ela disse assim, irmãos, com um sorriso nos lábios, ela disse: olha, irmão, olha, meu filho, eu estou muito bem. Apesar das doenças, apesar da cirurgia tão delicada pela qual eu passei, eu estou bem. E estou preparada, ela disse, irmão, estou preparada. A qualquer momento que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo quiserem me levar ou me dar vida no corpo, eu aceito o que eles quiserem. Estou entregue, ela disse, irmãos. Irmãos, e acreditam que aquilo, com toda sinceridade, irmãos, quando os irmãos devem já ter passado por isso. Quando nós, irmãos, adentramos a um hospital, a uma casa de saúde, nós sentimos, irmãos, um aborrecimento, até um desânimo. E eu estava assim, irmãos. E acreditem, irmãos, a partir daquele momento em que ela me deu aquela injeção de ânimo, irmãos, eu mudei. Fiquei feliz, contente, alimentado, irmãos. Ao invés de sair dali aborrecido, eu saí feliz, contente, fortalecido na fé, irmãos, de ver aquela nossa irmã com aquele ânimo forte. Agora, irmãos, da mesma forma, são as pessoas também que têm o dom de retransmitir para nós fraqueza. Tem pessoas que têm o dom, irmãos. 10 minutos conversando com a pessoa, saímos dali desanimados, arrasados. E se duvidar, irmãos, não cremos nem mais em Deus. Esta é a realidade, irmãos. E nós precisamos, irmãos, com muita sabedoria, evitar esse tipo de pessoas. Eu não estou falando, irmãos, para agir com orgulho, com brutalidade, ignorar, virar as costas. Não é isso, irmãos. Tomarmos cuidado, sermos sábios e procurarmos apreciar mais, como eu disse, as pessoas que nos acrescentam. É preciso, irmãos, evitar tudo que prejudica a fé. Conversas que opõem a nossa doutrina apostólica, que contradiga os ensinos do primaz, palavras, irmãos, ideias que colocam dúvidas em nosso coração, ideias, ideologias que incentivam ao pecado e aos maus costumes. Tudo isso, irmãos, precisamos evitar. A teoria de que Deus perdoa tudo, de que a criatura pode pecar, fazer tudo o que tem vontade, e depois vem para a igreja, está tudo certo. Muito cuidado com isso, irmãos. Deus é santíssimo, perfeito, misericordioso e bondoso. Ele perdoa sim, irmãos, o pecador. Mas a sua bondade e misericórdia tem limites, irmãos, então tomem cuidado. Principalmente pessoas que estão na igreja, que são apostólicas, e tem este pensamento, este sentimento: eu vou, peco, faço de tudo, e depois eu venho na igreja, canto no coro, prego, sou obreiro, fico na porta. Está tudo bem, cuidado, irmãos, é um alerta. Então tudo isso, precisamos tomar cuidado, vigiar, para não cairmos, irmãos, no desânimo e timidez. Cuidado, cuidado vocês jovens, com a influência daqueles que dizem que tudo é liberal, que tudo pode. Cuidado, não seja tímido quanto à sua fé. A timidez tira o brilho da sua alma, te leva para o desânimo, para a incredulidade e a perdição. Cuidado. O nosso amado Salvador Jesus, ele revelou ao apóstolo São João o seguinte: olha só, Jesus falando através do amado apóstolo São João: eis que faço novas todas as coisas.
Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E disse mais: quem vencer, herdará todas as coisas. Que coisas, irmãos? Todas as promessas de Jesus. Herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, Jesus alerta, mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos pecadores, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Então, irmãos, cuidado com a mentira. E a todos os mentirosos, sabe onde é o seu lugar, a sua parte? Diz Jesus: lá no lago que arde como fogo e enxofre, e que é a segunda morte. O que é a segunda morte, irmãos? A morte do espírito. E se o espírito morrer, irmãos, não tem mais volta, acabou. Uma vez lançado no lago que arde como fogo e enxofre, não tem mais volta. Por isso, irmãos, vamos cuidar, vamos zelar da nossa alma. Observe nesta passagem que o tímido não herda nem participa do reino dos céus. Portanto, os tímidos que desejarem a graça de Deus devem resistir à timidez, confiar em Deus e nos seus santos. O mesmo se dá com o desanimado. A pessoa desanimada, ela precisa deixar o desânimo e resistir à sua própria fraqueza, confiando na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. O desânimo geralmente se manifesta para não deixar o homem fazer aquilo que deve fazer. E quase sempre é uma tentação do poder do mal para abater o espírito da pessoa. E tanto o desânimo quanto a timidez, nós podemos combatê-los pela fé em Deus, pela oração, pela meditação contínua nesta doutrina e no poder dos santos e anjos. Lembrem-se destes ensinamentos e dos grandes sinais, milagres já realizados por Deus, através da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Portanto, sejam obedientes, sejam santificados, revestindo-se de coragem, de bom ânimo e fé, mas não se esqueça o temor e o amor a Deus, a confiança irrestrita nele é a base do sucesso, da saúde e da vida eterna. Assim devem confiar no Espírito Consolador, em seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, que nos ajudam e nos protegem, em nome do Pai, o nosso eterno e onipotente Deus. Irmãos, seguindo aqui, é a mesma mensagem, ela foi dividida, mas é a mesma, fala também sobre o sentimento do desespero. Muitas criaturas são tentadas a desesperarem-se, outras perdem a paciência por falta de reflexão sobre o que fazer, sobre que atitude tomar. Ora, o tentador é astuto e persistente, faz tudo para separar o homem do seu verdadeiro Deus. Daí ele semear a intranquilidade e levar o homem ao desespero, sabendo que todo aquele que se desespera perde a comunhão do Espírito Santo. O desespero consiste na ausência de confiança a Deus. É sintoma da falta de fé, é a incredulidade em grau maior ou menor. A incredulidade traz a condenação, pois o incrédulo por si mesmo, ele entrega-se ao maligno. Por isso, todo filho de Deus vivo deve ser longânimo, calmo e ponderado, deve vencer as tribulações com coragem, santidade e toda a confiança no Consolador e no Santo Pastor Irmão Aldo. Nós temos um exemplo que ocorreu com aquele homem que está lá nas Sagradas Escrituras, chamado Jó. O poder do mal fez tudo para que ele blasfemasse contra Deus e se desesperasse. Deu-lhe uma chaga, olha só, irmãos, deu-lhe uma chaga dos pés à cabeça, destruiu tudo o que ele possuía e deixou na mais extrema miséria. Irmãos, a situação de Jó, segundo lá conta nas Escrituras, a situação dele, irmãos, ficou tão deplorável
que a sua própria esposa, irmãos, a própria esposa dele disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morra. E ele, irmãos, com toda a fidelidade a Deus, ele disse: assim como diz uma doida, diz tu. E ele continuou, irmãos, confiou no Senhor Deus e foi curado quando ele orava por seus amigos. E Deus acrescentou, irmãos, olha só, além de ter o amparado, ainda acrescentou a Jó o dobro a tudo quanto dantes possuía. Por quê? Jó teve paciência, venceu, porque o plano do poder do mal, das trevas, era tirar-lhe a vida. Foi provado, mas não morreu, porque permaneceu no Senhor nosso Deus. É assim, irmãos, que nós precisamos ser. Ah, pastor, mas a luta está difícil, a luta está quase impossível, não estou aguentando. Irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, são os santos da atualidade, são os santos, irmãos, que nós temos na igreja. Não tem mais para quem clamar, irmãos. É a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. E se pedirem com fé, com determinação, sem duvidar no seu coração, eles vão te atender, irmãos. Porque o Santo Irmão Aldo, ele continua vivo entre nós. Ele continua vivo, irmãos, no coração de cada fiel apostólico. Não duvidem, irmãos, ele está vivo. Muitos fatos, milagres, bênçãos têm comprovado esta realidade, mas não duvidem no seu coração. O desespero é perigoso, porquanto pode alguém entregar-se de uma vez à condenação, razão pela qual o Divino Mestre e seus discípulos sempre recomendaram paciência, mansidão, fé, esperança. É tão importante a serenidade de ânimo para a preservação da vida e da saúde, que Jesus certa vez ele disse assim, olha só, irmãos, palavras de Jesus, de bom ânimo, que serve para nós hoje. Ele fala assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Aí ele faz uma pergunta: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Claro que é, irmãos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí alguém, irmãos, vai pensar assim: nossa, então amanhã, a partir de amanhã, vou me deitar, levantar ao meio-dia, às 2 horas, cruzar os meus braços e esperar pelo dia de amanhã. Não, irmãos, temos que trabalhar, lutar, fazer a nossa parte. Esta promessa não é para os covardes, não. Esta promessa de Jesus, irmãos, são para os fiéis, para aqueles que lutam, irmãos, que gostam de encarar a luta, as dificuldades e vencer. O amado apóstolo São Paulo, ele fala também: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Cuidado, seja vigilante, ore sempre e mantenha-se firme na fé. Confie na graça do nosso eterno Pai, dispensada através do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Pastor, o Santo Irmão Aldo. Por conseguinte, rogue constantemente a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas observe a nossa doutrina e disciplina. Seja calmos, sejam prudentes, sabendo que estes santos são justos, misericordiosos e os ajudarão se merecerem. Amém. Irmãos, eu deixo, portanto, esta mensagem, mas antes eu quero retransmitir aqui para os irmãos, para completar a nossa mensagem, irmãos, palavras do Santo Irmão Aldo a seu tempo. É muito interessante, irmãos, ouçam só. O Santo Irmão Aldo, ele disse assim: irmãos apostólicos, através da mensagem da nossa igreja e dos meus ensinos e conselhos, a Santa Avó Rosa, com Jesus, a Virgem Maria, trabalhamos para santificá-los, a fim de que todos alcancem a perfeição da sua alma. Aí ele segue dizendo: é imensa a luta para tirar de cada coração os maus sentimentos,
e também os sentimentos de tristeza, de angústia, da dúvida, de incredulidade. Lutamos para que não vacilem na sua fé, ou por um descuido venham perder a coroa de glória e a felicidade eterna, pois desejamos que sejam dignos de entrar nos céus. Entendam, diz o primaz, que fomos criados para sermos santos de Deus, anjos de luz. Para alcançar esta perfeição, é preciso ser humilde e permitir que preparemos o seu espírito para que se tornem vasos de honra no altar do nosso Deus. Agora olha só, irmãos, que interessante. Olha só as palavras do Santo Irmão Aldo. Ele diz assim: é uma luta árdua, difícil, pois existem momentos que alguns vacilam, ficam tímidos, medrosos, desanimados, e vão se descuidando da sua santificação, quando então, eu e a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e Jesus, precisamos lutar muito para cumprirmos a missão que recebemos de Deus, que é de cuidar do povo apostólico, zelando para não perdermos a sua alma. Estamos sempre atentos ao vosso clamor, às vossas lutas e problemas, para ajudá-los, a fim de que tenham saúde, paz e consolo, a fim de vencerem todas as lutas e serem vitoriosos em sua carreira de fé, mas sejam obedientes. Estes santos de Deus, juntamente comigo, irmão Aldo, têm realizado milagres importantes em favor do povo apostólico, e nós lutamos a cada dia, tendo ao nosso lado santos e anjos, para guardar os nossos irmãos, as suas famílias, de perigos, de epidemias, de muitos males, de salteadores, e temos ajudado a prolongar a vida daqueles que ainda têm uma missão importante a cumprir nesta terra. Este é o Santo Irmão Aldo. Portanto, queridos irmãos, você, a senhora, e principalmente os nossos queridos irmãos internautas, ouçam com atenção o que eu vou lhes dizer. Você aí, a senhora, o senhor, você jovem, que está passando por situação difícil, às vezes aí, desanimados, abatidos na fé, caminhando aí por uma possível depressão. Daqui a pouco, no final da reunião, nós vamos orar, agradecendo a Deus. Ajoelhe aí no seu lar, onde estiverem, orem, peçam, com fé, com determinação, mas não pode ter dúvida no seu coração. Eu tenho certeza que vocês serão atendidos. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo vai te atender neste exato momento. Confie. Amém.
Ó santa e bendita avó Rosa, muito agradecidos nós estamos diante da Senhora. Te adoramos, te exaltamos, também adoramos, exaltamos ao Senhor nosso Deus, ao teu divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima. Adoramos, exaltamos ao Senhor, santo e querido profeta irmão Aldo. Santo e querido irmão Aldo, ensina-nos a ser como tu és, corajoso, cheio de fé, amoroso, que assim também sejamos nós, cheios de fé, corajosos, para vencermos as lutas, sermos determinados para transpor os obstáculos. Santa avó Rosa bendita, abençoe a todo o teu povo apostólico, os ouvintes de Hora Milagrosa também. Abençoe aqueles que neste momento estão conectados à internet nos acompanhando. Que a Senhora Santa avó Rosa, junto com o santo irmão Aldo, possa abençoá-los também, alimentando, fortalecendo a sua fé, o seu bom ânimo. Tenhas misericórdia, Santa avó Rosa bendita, daqueles que sofrem com esta depressão, com este mal terrível que tem assolado a humanidade. Ajude-os, fortaleça-os, levante o ânimo deles, para que eles possam ser um apostólico fiel, corajoso, e possa vencer as lutas, os problemas e as dificuldades. Santa avó Rosa, abençoe a todo o teu povo apostólico, também esses nomes que foram colocados com tanta fé, com tanta esperança e certeza nesta caixa de pedidos de oração. Eu estou cumprindo o meu dever como obreiro da tua igreja, colocando a minha mão sobre esses pedidos, mas eu confio, tenho certeza que quem dá a bênção é a Senhora, juntamente com o santo irmão Aldo. Queridos irmãos, senhores, senhoras, jovens, recebam neste momento a bênção que o nosso Pai, nosso Deus está lhes dando. Com o seu Espírito Santo, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa avó Rosa e o santo irmão Aldo, e vão em paz para os seus lares. Santa avó Rosa bendita, na certeza que temos, que a Senhora está conosco, está nos ouvindo e nos atendendo, nós muito te agradecemos. Agradecemos ao Senhor Deus, ao teu divino Espírito, a Jesus, a Mãe Virgem Maria. Agradecemos ao Senhor, santo e querido irmão Aldo. Em teu santo nome, querido profeta de Deus, nós declaramos já encerrada a nossa reunião apostólica. Amém.